Salve, salve galera, Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo nós vamos ver a origem e desenvolvimento do futurismo e qual a razão do surgimento da escola futurista de interpretação profética. Bom, nos dias da Reforma Protestante, que contou com a participação de homens como John Wycliffe, de 1324 a 1384, e John Hus, de 1369 a 1415, Martinho Lutero, de 1483 a 1546, só para citar alguns, haviam concluído em seus estudos das profecias bíblicas que a Igreja Romana personificava o poder descrito nos livros de Daniel e Apocalipse, denominado de Anticristo. Como afirma Knight Wycliffe, declara que o Papa era o Anticristo e o mais maldito dos exploradores da bolsa alheia. E no século seguinte, quando Lutero se opôs à venda de indulgências, foi considerado herege e excomungado pelo Papa de Roma. Isso lembra muitos dias de hoje, né? Quando a gente fala que não tem mais dízimos e os pastores caem matando em cima. Mas voltando lá. E a tensão entre os dois polos aumentou e o reformador declarou publicamente que o Papa era o Anticristo. Enfim, pode-se dizer que os reformadores do século XVI identificaram o sistema religioso de Roma com o Anticristo. Diante do ataque, a Igreja de Roma entendeu que precisava de um método de interpretação profética das Escrituras que fosse capaz de combater as acusações da Reforma Protestante. Nesse cenário surgiu o jesuíta espanhol Francisco Ribera, de 1537 a 1591. Que um ano antes de sua morte publicou seu comentário sobre o Apocalipse, que trazia as bases para a estrutura do futurismo. E a partir da teoria de Ribera, os defensores da Igreja Romana combatiam a acusação dos reformadores que a colocavam como o anticristo da profecia bíblica. Embora Ribera tenha lançado as bases de método futurista de interpretação, foi popularizado pelo controversista jesuíta italiano cardeal Roberto Bellarmino, de 1542 a 1612, com frases de efeito e poder polêmico, e desse modo formava-se a frente combatente da Igreja Romana, surgindo a denominada Contra-Reforma. Bellarmino insistiu que as profecias sobre o anticristo em Daniel, Paulo e João não podem ser o poder papal. Esses argumentos faziam parte da terceira seção de sua obra, uma tradução literal de debates polêmicos em pontos controvertidos da fé cristã contra os hereges da época. Publicada entre 1581 e 1593, que se tornou a mais detalhada apologia da fé católica e um arsenal para todos os expositores e defensores do futurismo. Com esta estratégia, Ribera e o sistema da Igreja de Roma conseguia desviar a atenção do povo para um anticristo futuro no fim dos tempos. E esse argumento tornou-se a interpretação padrão católica romana do anticristo e é agora sustentada praticamente por todos os que pertencem a esta fé. Uma vez estabelecida as premissas do futurismo, com o passar do tempo, o ponto de vista futurista foi adotado pela maioria dos protestantes, que provavelmente não eram cientes desses acontecimentos jesuítas. A maior parte dos fundamentalistas tem adotado a posição futurista de Ribera, ou Rivera, de que a besta ou anticristo é um tirano malévolo ateístico que aparecerá e fará as suas proezas em Jerusalém no espaço de 3 anos e meio literais no fim das eras. O primeiro protestante a adotar o futurismo de Ribera foi Samuel Maitland, de 1792 a 1866, que atacou a escola historicista de interpretação profética, negando que o Papa fosse o cumprimento da profecia.
MacLeod teve os seguintes seguidores: William Burge, John Darby, James Todd e John Henry Newman, que passaram a crer num futuro anticristo, vindo dos judeus e não da Igreja de Roma. Fromm assegura que esse grupo acusou a interpretação do anticristo papal como tendo surgido com os valdenses, cátaros e albigenses, de um lado ou de outro dos católicos franciscanos, os fraticelli e os joaquimitas. Este princípio estabelece que a profecia apocalíptica de longos períodos de tempo, um dia equivale a um ano. Ou seja, os que defendem o princípio dia-ano afirmam que os períodos de tempo proféticos na profecia apocalíptica devem ser interpretados não como dias literais, mas como dias simbólicos correspondendo ao número de anos literais. Entretanto, a teoria futurista dispensacionalista alcançou pleno desenvolvimento com John Nelson Darby em 1800 a 1882. O fundador dos Plymouth, Bletton e Koch, irmãos de Plymouth, e foi sistematizada e popularizada por Cyrus Ingerson Scottfield em 1843 a 1921. Que publicou a sua Bíblia de Referências, que ficou conhecida como Bíblia de Referências de Scottfield. E no início do século XX, existiam poucas Bíblias com referências ou notas de rodapé. Scottfield havia juntado o texto sagrado e o comentário num mesmo volume. Então, as notas interpretativas de Scottfield tornaram-se amplamente aceitas entre os fundamentalistas. E como propulsor do progresso do dispensacionalismo e, consequentemente, o futurismo, emergiram os intuitos bíblicos, como assegura Erickson, que em seus corpos docentes eram saturados de dispensacionalismo. Entre os futuristas mais influentes na atualidade estão George Ladd e Russell Champlin, ambos com obras publicadas no Brasil e de grande popularidade. Vemos aí então que na verdade foi uma contra-reforma à ideia desse anticristo futuro. Na verdade, próprio Lutero, assim como outros, eles tinham como o sistema papal como o anticristo. Eles já sabiam e já haviam visto nas escrituras que o anticristo veio de Roma. Tudo já havia acontecido. Então o próprio Papa, o próprio sistema papal naquela época de Lutero criou então a Contra-Reforma, que criou essa teoria de que o anticristo veio pro futuro, principalmente nessa volta de Cristo também, que de lá para cá funcionou como um telefone sem fio. Ao passar de geração em geração, algumas doutrinas foram acrescentadas e outras mudadas, e assim surgiram várias outras, inclusive da vinda de Cristo como do arrebatamento. Surgiram então, nesse meio tempo, de lá para cá, várias doutrinas referentes ao desacordo. Ao um não concordarem com o outro, eles acabavam criando assim uma nova doutrina, principalmente sobre o arrebatamento, que é um dos fundamentos que existem mais doutrinas hoje em dia. E eles não conseguem chegar em um conceito, justamente porque jogam tudo o que era do passado para o futuro. Então eles não têm como chegar em um consenso. Bom, então, mas esse foi o vídeo, galera. Eu espero que você tenha entendido e espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, e se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!